Posição de duas funções diferenciadas. Então, a conclusão é que, portanto, pela regra da cadeia, pela regra da cadeia, mas isso eu já sabia, né? Isso eu já sabia porque é razão. A diferenciabilidade eu já sabia, estou constatando novamente. O que eu quero é a fórmula da derivada, né? Pela regra da cadeia, a fórmula da derivada dá. Quem é a derivada da cotangente em x? Veja bem, a diferencialidade eu já sabia, porque pelo quociente de funções diferenciáveis ou inverso multiplicativo de funções diferenciáveis. O que eu quero agora é a fórmula de derivada, tá? A derivada da cotangente, quem é? É a derivada da tangente aplicada nessa função. O que é? Quem é a derivada da tangente? Quem é? É a secante ao quadrado de π sobre 2 menos x, vezes quem? A derivada de π sobre 2 menos x em relação a x, que é menos 1. Acontece que a secante de π sobre 2 menos x, ó, se você aplicar essa fórmula também, ó, a secante de π sobre 2 menos x, quem é? É a cossecante de x, né? Então isso aqui é a cossecante ao quadrado de quem? De x vezes menos 1, que é o quê? Menos a cossecante ao quadrado de x. Então, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado de x, isso para todo x pertencente ao domínio da cotangente. E agora vamos ver quem é a derivada da cossecante. Vamos por para cá, ó. Quem é a cossecante de x? É a secante de π sobre 2 menos x. Então, a derivada disso é a derivada da secante aplicada em π sobre 2 menos x. Mas quem é a derivada da secante? Quem é? É a secante vezes quem? A tangente. Isso é a derivada da secante aplicada em π sobre 2 menos x. Está aqui. Vezes a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x, que é quanto? Menos 1. Então, isso dá o quê? Quem é a secante de π sobre 2 menos x? É a cossecante. Vezes o quê? Cotangente. Vezes menos 1 está aqui. Então, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Isso vale qualquer que seja x pertencente ao domínio de quem? Da cossecante. Então, você tem que, colocando juntinho aqui, a derivada da cotangente em x, quem é? É menos o quadrado da cossecante em x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da cotangente. E a derivada da cossecante em x, quem é? É menos a cossecante em x vezes a cotangente em x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da cossecante. Tá certo? E agora vamos derivar mais funções. Pessoal, para derivar, você precisa primeiro entender as notações envolvidas na representação das composições de funções trigonométricas, ou das criações de funções trigonométricas. Você tem que entender isso aqui, ó. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, se eu não escrevi nenhuma besteira. Não, ó, prepara aqui, ó, a derivada da secante é usando essa fórmula, né? É a derivada da secante, que é a secante vezes a tangente, mas aplicada em π sobre 2 menos x, vezes a derivada menos 1. Aí cai aqui. Tá certo? Tá, então, você tem essas identidades básicas. E aí eu peço para você, por exemplo, derivar essa função, ó.
f de x igual ao seno de x2 menos 3x mais 1. Qual é a derivada dessa função? Qual é? Pela regra da cadeia, qual é? É a derivada do seno aplicada na função polinomial vezes a derivada da função polinomial, que é quanto? 2x menos 3. Agora uma questão de notação. Questão de notação. Para você poder... Você tem que entender a notação para conseguir aplicar a regra da cadeia, tá? Quando aparece isso aqui, ó, seno elevado a n de x, isso denota o seguinte, isso é o seno de x, tudo isso elevado a n, tá? Tá bom? E quando aparecer assim, seno, sim, isso aqui denota o quê? Isso aqui denota o seno da enésima potência de x. Ou seja, aqui em cima está a enésima potência do seno de x. E aqui embaixo está o seno da enésima potência de x. Então você tem que saber diferenciar. Portanto, quando aparecer assim no livro, ó, ou em qualquer texto, seno elevado a n, isso aqui, o que é que isso denota? Isso aqui denota o quê? Primeiro, está o quê? A enésima potência do seno de quem? Da enésima potência de x. Você tem que entender a notação, tá certo? Para você conseguir derivar isso aqui, ó. Porque no livro vai aparecer assim. Eu vou pedir para você derivar isso aqui, ó. F de x igual a... Ó, se você não souber o que isso significa, você não vai conseguir derivar. Isso aqui é uma composição de quantas funções? São quantas funções nessa composição? 4 funções. É o cubo do seno da quinta potência da função polinomial. Se você não entender isso, você não consegue derivar. Qual é a função mais externa na composição? Qual é? O cubo. Isso aqui denota isso, ó, pessoal. É o cubo do seno Isso aqui denota isso. É o cubo do seno da quinta potência da função polinomial. Agora, o que é mais fácil escrever? O que está em cima ou o que está embaixo? O que está em cima. Mas o que está em cima significa o que está embaixo. E você precisa saber o significado para derivar. Então, conclusão. Qual é a derivada dessa função? Qual é? Então, derive, mas derive olhando para cá. Pensando nisso aqui, mas olhando para cá. Então, quem é a derivada de f em x? É a derivada do cubo aplicada no seno. Ficará, então, o quê? 3 vezes o quadrado do seno da quinta potência do polinômio. Isso aí é a derivada do cubo aplicada no seno. Agora eu tenho que multiplicar isso por quem? Pela derivada do seno. Qual é a derivada do seno? O cosseno. Cosseno de quem? Da quinta potência do polinômio. Agora eu tenho que multiplicar por quem?
pela derivada da quinta potência aplicada... Está aparecendo aqui, cara? Eu tenho que multiplicar pela derivada da quinta potência aplicada ao polinômio. Fica como? 5 vezes o quê? x2 menos 3x mais 2 elevado a quê? A 4. Vezes o quê? A derivada do polinômio, que dá quanto? Está entendendo? Com essa notação, a identidade fundamental da trigonometria fica escrita assim, ó. Fica escrita assim, como aparece nos livros, mas às vezes não é explicado. Ela fica escrita assim. Aí eu dispenso um par de parênteses, coisa que eu venho usando até agora. Tá? Eu dispenso um par de parênteses quando eu escrevo desse jeito. Entendido? Vamos mais uma aqui. Ó, g de x igual a secante a sexta, tá bom? Secante a sexta de 3x3 menos 4x2 mais x menos 1, a quinta, ó, ou a sétima. Como é que eu derivo essa função? Isso aqui é o que, ó? O que é isso aqui? É a sexta potência da secante da sétima potência da função polinomial. Nem vou escrever mais isso aqui. Você já tem que saber interpretar à luz do que foi feito aqui, ó. Por favor, aqui. À luz do que está aqui. Tá? Então isso aqui é o quê? A sexta potência da secante da sétima potência do polinômio. Qual é a função mais externa? A sexta potência. Então, pela regra da cadeia, é a derivada da sexta potência aplicada no polinômio, da secante. Na secante, desculpa, polinômio não, na secante. Então, fica o quê? 6 vezes secante a quinta da sétima potência polinômio. Vezes o quê, gente? A derivada da secante aplicada na sétima potência. Quem é a derivada da secante? Secante vezes a tangente. Então fica o quê? A secante de 3x3 menos 4x2 mais x menos 1 a sétima, vezes quem? Vezes a tangente. Secante vezes, porque eu tô agora na derivada da secante aplicada na sétima potência. Então é a secante da sétima potência vezes o quê? A tangente da sétima potência. Agora, vezes o quê? A derivada da sétima potência, que é quanto? 7 vezes, tá certo? 3x3 menos o quê? 4x2 mais x menos 1 a sexta, sétima potência. Vezes o quê? A derivada da função polinomial, que é quanto?
9x ao quadrado. Mais 1. E acabou. Tá? Ponto de multiplicação, ponto de multiplicação, ponto final. Ponto de multiplicação, ponto final. Entendido? Então tá aí o resultado. Pronto, por hoje tá bom. Pode encerrar e deixa aí.